A educação na época do absolutismo, parte 1. O absolutismo foi um sistema político que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca sobre o Estado e foi muito comum a partir do século XVI até meados do século XIX em diversas partes da Europa. Essa forma de governo estava diretamente ligada com o processo de formação dos Estados nacionais, ou seja, surgimento das nações modernas, e com a ascensão da classe mercantil conhecida como burguesia, assim como se relacionava também a uma série de outras transformações ocorridas na Europa desde a Baixa Idade Média. À medida que o poder real era fortalecido, uma série de teóricos escreveram sobre a justificativa do poder absoluto. Entre eles destacaram-se Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel e Jacques Bossuet. A referência ao Leviatã bíblico, monstro retratado como sendo de enormes proporções e poderes gigantescos, se encaixa muito bem como metáfora do poder absoluto dos reis do início da Idade Moderna e da monarquia como regime de governo que tudo controla e atua em todos os campos. Thomas Hobbes defendeu a tese de que o homem era o lobo do homem, afirmando que os seres humanos nasciam ruins e egoístas por natureza. Esse pessimismo levou o teórico inglês a propor um pacto político. Esse pacto dizia que para a humanidade viver em harmonia, ela deveria abdicar de seus direitos e os transferir a um soberano, cujo papel era conter o ímpeto do homem em seu estado de natureza. Niccolò di Bernardo dei Machiavelli nasceu em 1469 no berço do renascimento das artes e da cultura europeia, a cidade de Florença. Faleceu em 1527. Em sua obra O Príncipe, justificou o uso da violência para manter o controle sobre a população, pois defendia a ideia de que os fins justificariam os meios, e afirmava que mais valia para o rei ser temido do que ser amado. As ideias de Jacques Bossuet, teólogo e orador sacro francês, foram muito influentes para o regime absolutista. Em sua obra A Política Inspirada na Sagrada Escritura, ele apresenta a origem da realeza como divina, não cabendo aos súditos questionar as vontades do monarca. Essas ideias formariam a base da doutrina política do absolutismo, sendo conhecidas em seu conjunto como a teoria do direito divino dos reis. O absolutismo deixou de existir como forma de governo por volta do século XIX, uma vez que já era contestado pelos ideais iluministas. A Revolução Francesa e as mudanças que surgiram a partir dela contribuíram para o fim dessa forma de governo em toda a Europa.
Tais mudanças buscavam a descentralização do poder, ou seja, o oposto do que era defendido até então, como também questionavam a teoria da vontade divina do poder real, pois o iluminismo defendia a racionalização do pensamento humano.